Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, isso ajuda demais o canal para que eu possa continuar trazendo vídeos para vocês, ok? Obrigado a todos. Tudo começa quando um garoto chamado Itadori está ligando para o hospital para saber como está o seu avô. A mulher se confunde com a ligação, mas atende o pedido dele e vai até o quarto. Chegando lá, o avô de Itadori fica muito irritado e pede para que ele não vá até o hospital vê-lo. Itadori escuta tudo e diz que passa lá no outro dia. Ao anoitecer, um garoto está à procura de um objeto amaldiçoado muito poderoso e acha que ele está escondido em um abrigo meteorológico. Mas ao abrir, não encontra nada. Então liga para o seu mestre e diz não encontrar o objeto, e ele responde que não deve voltar sem ele. Na mesma noite, Itadori e seus amigos brincavam de invocar espíritos. Mas no meio da brincadeira, o presidente do colégio chega e mostra uma regra de que eles não podem ficar na sala se não participarem de atividades legítimas. A amiga de Itadori diz que o campo de rugby está interditado e pergunta se ele não acha estranho que os jogadores, mesmo sendo grandes e fortes, disseram ouvir vozes saindo do chão. Então ela mostra um artigo contando a história de um homem que morreu naquele campo, dizendo que esse é o motivo pelo qual não estão mais jogando rugby. Mas o presidente distorce a história e diz que foram carrapatos. Itadori confirma que eles são um grupo de ocultismo, revelando atividades psíquicas em um relatório legítimo. Mas o presidente diz que o problema é o próprio Itadori. Isso porque ele está inscrito no clube de atletismo e não no de ocultismo, e assim o clube não tem os 3 membros obrigatórios. Os amigos dele não gostam, mas ele diz que isso é mentira. Então aparece o professor de atletismo e diz que escreveu o nome dele e que precisam dele para conquistar o nacional. Mas Itadori recusa e o professor insiste. Então ele propõe uma disputa. Se Itadori ganhar, fica livre. Itadori aceita. Enquanto isso, Fushiguro está em busca do objeto amaldiçoado. Ao chegar no campo de rugby, percebe que houve mortes ali e identifica uma maldição de nível 2, possivelmente ligada ao objeto de nível especial. Já no campo de atletismo, Itadori e o professor estão competindo. O professor arremessa a bola a 18 metros. Na vez de Itadori, ele lança a mais de 30 metros, vencendo facilmente e deixando todos impressionados. Depois disso, ele volta para os amigos, que o elogiam e dizem que ele deveria entrar para o time. Mas Itadori revela que, sem ele, o clube de ocultismo acabaria e que prefere ficar com seus amigos. Indo embora, ele passa por Fushiguro. Ao cruzarem, Fushiguro sente a presença do objeto amaldiçoado e pede para ele parar, mas Itadori não escuta. No caminho para o hospital, ele compra flores para seu avô. Ao chegar, o avô reclama, mas Itadori diz que as flores são para as enfermeiras. O velho pede para ele voltar ao clube, mas como já acabou, ele se acalma e decide falar algo importante. Ele diz que Itadori é forte e pede para que ele ajude os outros. Diz também que ele deve morrer rodeado de pessoas e não sozinho como ele. Logo depois, o avô morre. Após resolver tudo, Itadori está indo embora quando Fushiguro o encontra e diz ser do colégio Jujutsu, querendo conversar. Ele fala sobre o objeto amaldiçoado e pede para que Itadori o devolva. Itadori diz que não está com ele, mas sim com seus amigos do clube. Fushiguro explica que maldições nascem de energia negativa e que o objeto funcionava como um amuleto de proteção. Ao abrir a caixa, percebem que está vazia e Itadori diz que seus amigos vão abrir o objeto naquela mesma noite. Fushiguro então diz, eles vão morrer. Na escola, os amigos de Itadori abrem o objeto e imediatamente maldições começam a surgir. O clima muda completamente. Enquanto isso, Itadori e Fushiguro correm para o local. Fushiguro explica que uma pessoa comum não conseguiria quebrar o selo, mas, por ser antigo, pode ter enfraquecido. Ao chegarem, sentem uma enorme pressão vinda da escola. Fushiguro pede para Itadori ficar do lado de fora, mas ele insiste. Dentro da escola, os amigos de Itadori estão sendo perseguidos. Um deles já está sendo engolido. Fushiguro entra e começa a lutar contra uma maldição. Do lado de fora, Itadori lembra das palavras do avô e decide agir. No momento em que Fushiguro tenta salvar os amigos, Itadori invade o local pela janela, acerta a maldição com força e salva sua amiga. Fushiguro finaliza usando seus shikigamis. Fushiguro pergunta se Itadori consegue ver maldições, e ele responde que sim, mesmo nunca tendo visto antes. Fushiguro revela que o objeto é um dedo de Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Mas no mesmo instante, uma nova maldição aparece e ataca. Fushiguro manda Itadori fugir, mas ele acaba sendo lançado contra a parede. Itadori volta para ajudar, contrariando Fushiguro, mas também é derrotado.
O dedo de Sukuna cai no chão e Itadori, encurralado, toma uma decisão impulsiva e engole o dedo. Fushiguro acredita que ele morreria, mas ao invés disso, Itadori se levanta, destrói a maldição e assume a forma de Sukuna, com marcas pelo corpo e um sorriso assustador. Porém, logo depois, Itadori retoma o controle do seu corpo e entra em conflito com Sukuna dentro de si. Fushiguro, vendo tudo aquilo, fica em choque e decide que precisa exorcizá-lo. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Valeu, fui!